Oiê! Eu passei na OAB. Vim falar um pouco para vocês do meu processo de estudo que resultou na minha aprovação. Eu fui aprovada no exame 42, o resultado saiu hoje, dia 12 de março de 2025. A primeira fase foi em dezembro de 2024 e a segunda fase foi em fevereiro de 2025. Eu fiz para a área de Direito Constitucional. Na primeira fase, eu não fiz uma preparação específica, tanto porque eu não tinha muito tempo para me dedicar. Então, eu paguei o exame e fui fazer meio que com a sorte e deu bom. E para a segunda fase, daí sim eu fiz uma preparação maior. Vamos falar um pouco da primeira fase. Na primeira fase, as questões da OAB são, em grande parte, letra de lei e alguns estatutos. E o código de ética também. Então, o mais importante na minha visão é que realmente a leitura da letra de lei seja feita, né? E para além da leitura, alguns exercícios para se entender o que está sendo cobrado. Acho que é importante colocar que eu não senti a necessidade de fazer um cursinho específico, pago, porque eu estava com alguns conteúdos bastante frescos, né? Eu estava no 8º período naquele momento. Então eu pensei, eu acho que com o que eu tenho aqui de conhecimento, eu tenho chance de ser aprovada. Para além disso, eu fiz um cursinho gratuito da I9. A I9 Educação, ela fornece um cursinho com diversas disciplinas, se eu não me engano são mais de 10 disciplinas, cada um tem 3 aulas de 20 minutos, que dá 1 hora por disciplina. Óbvio, se a gente pega uma disciplina como Direito Civil, como um todo, é óbvio que não dá conta de toda a matéria, mas, eventualmente, com uma aula de 1 hora, você consegue ver alguns conceitos que talvez você não lembrasse. E, nesse sentido, eu também não acho que seja tão importante fazer um cursinho para o curso de Direito, né, quando a gente vai fazer o exame da ordem. Por quê? Porque muitos conceitos, né, aqui eu tô falando para quem tá na faculdade ainda, tá? Ou quem saiu há pouco tempo. Porque muitos conceitos que a gente tem, eles são desenvolvidos no início da faculdade, mas eles continuam com a gente. Por exemplo, quando a gente tá lá no início do Direito Civil, a gente vai falar um pouco sobre capacidade, né? Depois disso, quando a gente vai falar no final do Direito Civil sobre negócios jurídicos, né, por exemplo, no Direito das Coisas, eu retomo esse ponto de capacidade. Então, é alguma coisa que eu já vi por muitos semestres. Nesse sentido, eu não acho que seja necessário se fazer um cursinho para quem ainda tem esse contato. Não, mas eu sou uma negação de Direito Civil, eu acho que eu não tenho, né, eu preciso de um extra para aprender. Bom, aí nesse caso faz sentido fazer um cursinho. Esse da I9 foi suficiente para mim. Eu fiz um pouco de resolução de questões no TEC Concursos. Acredito que em torno de 200 a 300 questões, foram poucas. E no fim, consegui a aprovação na primeira fase. No dia 2 de dezembro, a primeira fase foi no dia 1º e já saiu o gabarito, né? No dia 2, eu comecei já a estudar para a segunda fase. E daí eu conversei com algumas pessoas que eu conhecia que tinham feito a OAB e me sugeriram um cursinho da professora Flávia Bahia. Esse cursinho eu comprei e comecei no dia 2, ela tem diversos cronogramas, né? Então você pode começar no dia 2, daqui a pouco você se perde, não consegue ir adiante nas aulas, daí você pode emendar em um outro cursinho, ou em outro calendário. No caso, eu não precisei fazer isso, eu comecei no dia 2 de dezembro e fiz o que precisava a cada dia, né? Em alguns dias é bastante pesado, alguns dias, obviamente, eu não consegui dar conta naquele dia, então eu fiz no outro, mas eu consegui terminar o cursinho a tempo, né? Então, eu consegui fazer todas as atividades como se eu estivesse nesse cronograma do dia 2. O cursinho dela tem, se eu não me engano, são 4 correções de simulado, e você pode fazer, e alguém da equipe dela corrige o simulado para você. Além disso, ela vende lá por dezembro, janeiro, acho que foi tipo final de dezembro ou início de janeiro, as rodadas de simulados para quem é aluno e para quem não é aluno, em que você compra basicamente o que seria um simulado do exame de ordem, né? Se não me engano, chama rodadas de simulados. Eu comprei esse também.
E daí, contando os primeiros simulados com correção individualizada e esses também com correção individualizada que a gente compra à parte, eu fiz 9 peças. E, além disso, tiveram simulados com correção em vídeo, que eu confesso que eu não priorizei. E daí, na última semana, se eu não me engano, na quinta ou na sexta, véspera do exame, eu fiz eles basicamente anotando o que eu achava importante, sem fazer o desenvolvimento todo da peça. E eu consegui acertar a maioria das peças, mas nos de correção individualizada dela, se eu não me engano, em 3 eu errei qual que era o nome da peça, né? Pra quem não sabe, né, se você erra o nome da peça, a sua peça é zerada. Não tem como você, né, ser aprovado se você colocar uma peça que não era cabível. Eventualmente, a OAB pode colocar uma possibilidade de peça que poderia caber outra, tá? Aí, se acontecer isso, você colocou um dos 2 nomes, você tem que ter a peça aceita, né? Mas, geralmente, o que vai acontecer é a construção do enunciado para que caiba somente uma peça, né? Para quem aqui tem um pouco mais de experiência sabe do que eu tô falando, então é exatamente isso. A lógica do enunciado é para que caiba somente uma peça e, no caso, você tem que, com as informações do enunciado, conseguir identificar. Eu estava torcendo muito para ser uma peça do controle concentrado, né? Então, vamos lá. Na minha preparação, fiz 9 peças individualizadas. Nessas 9, 3 eu errei, então 3 eu já não ia ser aprovado. Eu acho que eu consegui nota acima em 2 ou 3 também, não foi muita coisa. Não estava muito confiante, mas sabia que eu tinha dado o meu melhor no estudo, né? E o cursinho da Flávia é muito organizado, muito, assim, ó. Gente, se alguém tem dúvida de fazer ou não, faça, né? Eu comprei o Vademecum dela também, é excelente, mas mais importante do que o Vademecum, que eu acho que você comprando um atualizado tá tudo certo, você só vai ter que fazer um monte de remissão se você não comprar o dela, mas se você tiver um Vademecum razoável e atualizado, você pode levar o seu pra prova. As aulas dela são muito boas, assim, que eu acho que é o principal diferencial. Você começa a entender por que uma peça não pode ser aquela, né? E mesmo que você erre no simulado, depois tem a correção. E na correção ela vai dar sugestões e explicar por que não poderia ter sido uma peça e teria que ter sido a outra. No caso específico, eu lembro que uma primeira peça que eu errei, eu tinha feito um recurso extraordinário, mas era uma reclamação. E por que eu tinha colocado um recurso extraordinário? Porque o que estava se mostrando era uma situação em que havia um desrespeito a uma súmula vinculante. Só que o desrespeito à súmula vinculante é exatamente o motivo pelo qual as reclamações são utilizadas, tá? E eu lembro que ela fez a explicação de por que não seria o recurso extraordinário, por que seria a reclamação. E com base nisso, eu consegui entender e guardei esse ponto. E por que eu tô falando disso especificamente? Porque quando eu cheguei na prova, era uma reclamação. E não era uma reclamação muito fácil de identificar. Por que não era uma reclamação muito fácil de identificar? Porque a gente estava falando de uma questão de um debate administrativo, né, em que a pessoa já havia esgotado as esferas administrativas para que houvesse a garantia de um direito, e esse direito não estava sendo garantido. Nesse ponto, a gente poderia cair no mandado de segurança, que é uma possibilidade aqui. Mas existe uma questão de prazo que sugeria que não seria um mandado de segurança. Então, o que fez eu identificar a peça foram alguns elementos específicos do enunciado e o fato de ser a única peça cabível. Para quem faz constitucional, né, quando a gente fala dos remédios constitucionais, eles são muito específicos e seria maravilhoso se caísse um habeas corpus ou um habeas data na minha prova, porque as hipóteses de cabimento de habeas corpus, habeas data, ação popular são bem claras, então seria muito fácil de identificar.
As ações do controle concentrado também são fáceis de identificar e seria ótimo que tivesse sido uma delas, né? Eu confesso que eu torcia muito para que fosse uma ação do controle concentrado de constitucionalidade e quando não foi, vou dizer que eu me decepcionei um pouco. Mas quando se começa a leitura, você já vê que não é. Em relação às questões, eu não achei nenhuma das questões difíceis. Inclusive, as questões, quando a gente pega a correção da Flávia, elas são muito difíceis. Ela cobra diversos princípios, teorias, assim. E daí você vai com um nível muito alto para fazer a prova. E quando você chega lá, tá num nível bem, bem mais fácil, assim. Das 4 questões, 2 eu fechei. Uma, eu sabia que eu tinha zerado um item quando saiu o espelho de correção. Já sabia que eu não tinha botado nada daquilo. E em outra, eu achei que eu tinha pontuado um pouco e perdi. Mas, assim, no final deu certo. Pra quem não tem experiência jurídica, que é o meu caso, né? E não tem uma experiência muito grande, tanto no manejo processual quanto na escrita de peças, eu acho que constitucional é uma área muito legal para se fazer o exame, porque não é uma quantidade muito grande de peças, né? Eu acredito que são umas 12 ou 14. Pode parecer grande, mas assim, quando a gente começa a fazer, acaba que eu não acho que seja tão grande assim. Você consegue montar elas e diferenciar elas muito bem. As do controle concentrado são muito separadas, não tem como você errar uma ADI com uma ADC. Você precisa entender do que cada uma está tratando e não tem como ser a mesma coisa. Então, eu acho que é uma área boa para se fazer. Se eu fosse fazer o exame novamente, eu faria novamente constitucional. E sugiro fortemente o cursinho da Flávia. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo e querem que eu fale mais da minha preparação para a OAB, deixa um comentário, porque daí eu vou saber. Obrigada!